Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar pra você o que acontece no nosso corpo quando a gente consome 2 latas de sardinha por semana. A sardinha, coitada, é um alimento muito subestimado. Muitas pessoas têm até preconceito com ela por causa do preço dela mesmo, por conta de ser um alimento enlatado, por ter um cheiro mais forte. Algumas pessoas acham que ela é um peixe de pior categoria. Isso é completamente o oposto. Eu vou te explicar aqui quais são todos os benefícios da sardinha, que são extremamente surpreendentes, e te explicar como escolher uma boa sardinha, como usar da forma correta para extrair todos os benefícios. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final, que você não vai querer perder. Sardinha é um alimento que cada vez mais tem sido utilizado, justamente por isso que eu te falei, né? Preço bom, muito saudável e prática, né? Porque ela já vem praticamente pronta ali. Quando a gente pensa em sardinha, a gente pensa justamente na quantidade de proteína que está ali presente, né? Ele é um peixe e o peixe tem um alto valor biológico. Então, quando a gente consegue consumir mais proteína no nosso dia a dia, a gente consegue melhorar a qualidade muscular, a gente consegue até mesmo aumentar a produção de tecido muscular no nosso organismo, desde que a gente faça, né? Obviamente, um exercício de força direcionado para isso. E favorecer a preservação ou aumento de músculo é muito importante, porque o músculo é o nosso motor metabólico, né? Ele influencia a nossa força, a nossa capacidade de fazer coisas no dia a dia, autonomia, né? Mas também o equilíbrio, o metabolismo, o controle da glicose. O músculo é um dos maiores captadores de glicose naturais, independente de insulina que a gente tem. E mais uma vez a independência. Eu falo muito em independência porque isso é muito importante quando a gente pensa em pessoas mais idosas, porque com o passar do tempo existe uma tendência da gente desenvolvendo a sarcopenia, que é a diminuição do tecido muscular no nosso organismo, né? O músculo acaba ficando com uma resistência anabólica, então ele tem mais dificuldade de hipertrofiar, a gente tem mais dificuldade de aumentar a força. Então manter a massa muscular com o passar da idade é uma poupança aí que você faz para a sua autonomia na sua velhice. Então, com menos músculo, a gente sabe que a gente pode começar a ter sinais silenciosos, né? Mais cansaço, pode ter um aumento da circunferência abdominal. Obviamente, a gente vai ter menos força, né? A glicose pode ficar mais difícil de controlar e pode ter menos disposição no dia a dia para fazer as atividades do dia a dia, né? Então, quando a gente tem menos músculo no nosso organismo, a gente pode ter um pior controle glicêmico. Isso pode levar a uma maior resistência à insulina, com mais dificuldade de preservar o músculo. É um ciclo vicioso mesmo. Então, quando a gente pensa em preservar músculo, a gente pensa em preservar o metabolismo, ter mais autonomia e uma velhice saudável. E como eu te falei, a sardinha é super rica em proteína, de alto valor biológico e é uma proteína muito econômica. Nem dá pra gente comparar o preço aqui de uma sardinha com bife ou até mesmo uma carne de ave, né, de frango mesmo, de peru, porque é muito, muito mais barato. E eu tô falando aqui da sardinha fresca ou enlatada, tá? Eu sei que eu falei algumas vezes aqui no vídeo da sardinha enlatada, porque eu acho que é a forma mais comum de se consumir sardinha. Mas a fresca, obviamente, tem todos esses benefícios também. A sardinha, obviamente, não é só proteína, né? Ela é um dos alimentos mais incríveis que existem, porque ela tem essa proteína de alto valor biológico, muito nutritiva, com todos os aminoácidos completos que a gente precisa. Mas olha só, ela também tem ômega 3. O ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória, é maravilhosa para o nosso organismo, que ajuda a diminuir dores, inflamação, favorece o emagrecimento, melhora o metabolismo, fantástico. Uma das poucas fontes naturais de vitamina D que a gente tem na nossa alimentação diária. A vitamina D é uma vitamina difícil a gente pegar da alimentação, mas tem na sardinha. Vitamina B12, selênio, taurina, fósforo e, pasme, muito cálcio. Porque a gente come a sardinha com a espinha. A sardinha, né, normalmente quem come a sardinha fresca não consome com a espinha. Mas quem come a sardinha enlatada consome, porque a sardinha enlatada, ela é feita de uma forma muito engraçada. Eles colocam a sardinha lá, temperos ou azeite ou óleo dentro da lata, fecham e cozinham num autoclave lá sob pressão. Então, ela é cozida depois de ter sido fechada a lata, o que confere para ela uma altíssima durabilidade, porque ele vai esterilizar, né, uma panela de pressão, então ele esterilizou tudo lá, então dura muitos anos. E segundo, é alta pressão, então quando você abre a lata,
espinha da sardinha tá completamente molinha e maleável, porque ela é muito fininha. Então dá para você consumir tranquilamente e dessa forma é uma excelente fonte de cálcio não láctea para quem não consome laticínios. Muitas pessoas se preocupam com a questão do mercúrio, né? Ai, Beatriz, tem medo de latar de peixe, comer muito peixe no dia a dia por conta do mercúrio. A gente sabe que o mercúrio é um metal pesado, ele não é facilmente eliminado, ele acumula e pode aumentar toxinas no nosso corpo. É para ter cuidado mesmo. Mas diferente do atum, por exemplo, ou de outros peixes grandes que são predadores como o cação, o peixe-espada, a sardinha é um peixinho pequenininho, né? A sardinha fresca é desse tamanho, assim, mais ou menos, com cabeça, rabo, tudo. E como ela é a base, né, da cadeia alimentar ali do mar, ela serve de alimento para esses peixes predadores. O que eu quero te dizer com isso é a quantidade de mercúrio que ela consegue comer, sendo tão pequena, é muito baixa. E esses peixes maiores têm mais mercúrio porque comem desses outros peixes menores. Então a tendência de ter mercúrio concentrado é muito maior no atum enlatado do que na sardinha. Mas mesmo assim, o atum que é utilizado enlatado é um atum menor, porque eles deixam o peixe bonitão grande para postas, para restaurante japonês, restaurantes de frutos do mar. Então, normalmente, o alimento enlatado é um alimento de menor apelo visual, menor tamanho do peixe. Por isso que até mesmo o atum em lata tem menos quantidade de mercúrio do que um peixe grandão que tá à venda lá na peixaria. Se você tá gostando do vídeo, já vai deixando sua curtida e se inscreve no canal, que aqui tem novidade todo dia. Aproveitando a deixa, também quero te lembrar dos meus desafios. Tenho 3 aqui. Um para te ajudar a emagrecer, um para te ajudar a controlar o açúcar do sangue e um para diminuir a inflamação. Tudo isso que a sardinha também pode te ajudar, né? São 10 dias de desafio cada um, com receitas, dicas, orientações diárias. Todo mundo tá adorando. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Como eu te falei antes, ela tem muito cálcio, né? Quando a gente pensa em cálcio, a gente pensa no metabolismo ósseo. Tem muita vitamina D e a sardinha também tem muito fósforo. Então, essa tríade aí é muito interessante para função óssea, função muscular, principalmente para as mulheres após a menopausa, quando o risco de osteopenia e osteoporose fica aumentado. Então, se você precisa preservar a saúde óssea, é um alimento maravilhoso para o seu dia a dia. Além disso, como eu te falei antes, a sardinha pode ser muito boa para a questão da glicose, para melhorar a sensibilidade à insulina e para melhorar a saciedade. Porque pensa comigo, ela é um peixe, então é uma fonte de proteína, completamente low carb, então baixíssima em carboidratos, desculpa. E ela é muito rica em proteína e gorduras ultra saudáveis, ômega 3, que eu já te falei, né, que é anti-inflamatório, inclusive. Bom pro cérebro, bom pro coração, bom para diminuir a inflamação do nosso corpo. Então, como ela tem gordura boa e proteína em grande quantidade, ajuda muito na saciedade, previne aquela vontade de comer muito doce e beliscar ao longo do dia. Então, uma opção pode ser você combinar a sardinha, se você quiser uma alimentação bem equilibrada, com carboidratos de digestão mais lenta, porque ela já vai vir com a gordura e com a proteína. Então, por exemplo, sardinha com uma saladinha de grão de bico fica uma delícia. Você pode botar pimentão, cebola, tomate, um pouquinho de vinagre, azeite, coentro ou cheiro verde, fica muito gostosa. Sardinha com os próprios vegetais cozidos, com mais ou menos carboidrato, dependendo da sua linha, do seu estilo alimentar mesmo. Ou sardinha, arroz, feijão, funciona super bem como uma rotina básica diária aí para sua alimentação. Então, ela pode ser excelente aliada no processo de emagrecimento, porque, como eu te falei, né, ela dá muita saciedade e completamente saudável e anti-inflamatória. Claro que quando a gente pensa em consumir 2 latas de sardinha por semana, a gente tem que pensar no contexto também de qual sardinha a gente vai comprar, né? Porque quando a gente vai no supermercado, existem vários tipos de sardinha à venda. Tem sardinha em óleo, tem sardinha em azeite, tem sardinha em molho de tomate, molho de pimenta. Em água e sal eu nunca vi, mais atum. Mas pode ser que exista aí na sua cidade, não sei. Conta pra mim nos comentários. Então, se você puder de todas essas opções, a melhor é com azeite, porque é uma gordura ômega 9, mais saudável e mais nutritiva. Depois viria em molho de tomate ou molho de pimenta, sempre prestando atenção no ingrediente. Tem que ter a mínima quantidade de ingredientes, a menor quantidade possível. E cuidado com a quantidade de açúcar, a quantidade de sódio e outros conservantes. O ideal é que seja o mais limpa possível. Por último, né, claro, a sardinha em óleo vegetal, em óleo ômega 6, que é pró-inflamatório, a gente não quer. Pensando na sardinha fresca, se você optar por consumir, cuidado com a forma de preparar, porque eu sei que muita gente tem hábito de fritar a sardinha no óleo, empanar, fritar, ou fritar e jogar ela lá no óleo mesmo.
Aí, claro, né, que a gente vai perder muita parte dos benefícios, porque vai acrescentar essa gordura, né, saturada, que satura em alta temperatura. E muitas vezes é com óleo de canola, óleo de soja, que se fazem essas frituras, ou, né, até mesmo gordura vegetal hidrogenada, que eu não indico de forma alguma que você consuma. Se você for fazer com um pouco de azeite dourada na frigideira, é outra coisa. O ideal também é você fazer assada, que ela fica boa. Tem gente que faz no vapor. Me conta aí como é que você costuma consumir. Então, quando a gente consome essas 2 latinhas de sardinha por semana, a gente vai estar tendo um bom aporte de proteína, de cálcio, de vitamina D, B12, selênio, enfim, muitos nutrientes de forma econômica e prática na nossa rotina. Quero saber se você tem alguma receita com sardinha, quando você come, como você come, eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!